Bem-vindos, pessoal. Hoje nós vamos entender sobre a palavra cerração com C no início e cerração com S no início. Sobre as palavras, cerração e cerração. Cerração com C e cerração com S. As pessoas ficam muito em dúvida na hora de utilizar essas palavras, porque as duas são escritas quase que completamente da mesma forma. O único elemento que se altera é a primeira letra. Veja que a última sílaba, são, é sempre com cedilha e nunca com S ou com dois S. Vale informar também que as duas palavras estão corretas e existem sim no português. A única coisa que se altera é a situação em que elas são utilizadas, porque elas têm significados diferentes. Como as duas palavras possuem a mesma fonética, ou seja, são pronunciadas de modo igual, mas têm significados e escritas diferentes, elas são chamadas de palavras homófonas. A palavra homófono é resultado da junção de dois termos, homo, que significa mesmo, e fonia, que significa som, ou seja, mesmo som, mesma pronúncia. A palavra cerração com C é mais utilizada pelos falantes quando querem se referir à neblina. Então, quando tem uma neblina muito densa, um nevoeiro ou névoa, nós chamamos de cerração com C. Cerração com C também é usada quando se refere ao ato de cerrar, ou seja, fechar. Por exemplo, ele estava com os punhos cerrados, ou seja, com os punhos fechados. Assim, cerração com C também pode significar escuridão, trevas ou dificuldade em falar por conta de estar rouco ou estar sendo sufocado. Só que esses significados mencionados por último não são muito utilizados. O significado mais utilizado mesmo para a palavra cerração com C é nevoeiro. Vou dar um exemplo. Cuidado com a cerração na descida da serra. Já a palavra cerração com S tem menos significados do que a palavra cerração com C, pois se refere ao ato de serrar, ou seja, cortar algo com uma serra. A serra mesmo, um instrumento de corte. Então podemos mencionar como sinônimos de serração com S, serragem, serramento, serradela. Uma oficina em que se faz o corte da madeira também pode ser identificada como serração com S. Um exemplo de uso da palavra serração com S como ato de serrar é: ele está fazendo a serração da madeira. Já no sentido de oficina de serragem ou lugar onde se faz a serragem, nós podemos citar como exemplo: vou à serração com S fazer uma encomenda. Agora, se ficou alguma dúvida, comente aqui embaixo, comente também fazendo sugestões para o canal ou elogios. E muito obrigado.